Então vamos lá para o exercício 7. Então ele fala que tem dois carros, X e Y. O carro X está andando numa velocidade constante de 60 km por hora. E o carro Y está andando também numa velocidade constante de 90 km por hora. Em 1 hora, 60 minutos, né? Ele converteu aqui, o carro Y ganha 30 km de distância do carro X. Ele está dizendo que, em outras palavras, é como se ele ganhasse 1 km a cada 2 minutos. Então, o que que ele fala? Ele fala que a gente tem que ler uma distância em quilômetros e calcular quanto tempo gastaria para o carro Y ganhar essa distância em relação ao outro carro. O input vai ser um valor inteiro e o output vai ser, vamos imprimir, o tempo necessário em minutos para que o carro ganhe a distância que foi digitada lá atrás, né? Então, vamos pôr mão na massa. Vamos começar pelas entradas, né? O modo de praxe, início, fim. Quais variáveis que eu preciso? Vamos lá, declare. Então, de cara, o que a gente sabe? Que a gente vai ter que ler uma distância em quilômetros. Vou colocar a variável chamada km, né? E a gente vai precisar responder com a variável de tempo em minutos, né? Ok. Temos aqui nossas duas variáveis. Essas duas variáveis são do tipo inteiro. Porque se a gente olhar o exercício, apesar dele não ter falado da saída, mas você vê que ele fala, ó, 60 minutos, 220 minutos, 14 minutos. Então ele quer uma saída em número inteiro, em valor inteiro. Beleza, então. Vamos começar passo a passo, né? Primeira coisa nós temos que ler. Leia a distância, né? Quilômetro. Vamos colocar distância, né? Distância. A gente está falando de distância, vamos colocar distância, né? Pronto, leia a distância. O que a gente tem que fazer com essa distância? A gente tem que pegar o tempo, certo? Vamos ter que calcular o tempo que ele demora, né? O carro 1, que seria, no caso, ele chama aqui de X. Deixa eu ver, X é o mais lento. Ele está andando a 60 km por hora. Vamos lá. Vamos, para facilitar um pouquinho nosso entendimento, vamos declarar duas constantes. Vamos lá. Constante. Constante X, um X maiúsculo, e Y. A constante x, a gente vai dar o valor para ela de 60. E a constante y, a gente vai dar o valor de 90. Que são as velocidades dos carros, né? Para ficar melhor ainda, vamos botar assim, ó, vel. Tudo maiúsculo, né? Porque é uma constante. Velocidade de x e a velocidade do carro y. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa da diferença de velocidade. Então, a gente vai fazer vel x. No caso, a gente vai colocar o mais devagar, o mais rápido primeiro, né? Para não dar valor negativo. Vel y menos vel x, né? Que aí nós vamos ter a diferença em quilômetros por hora de um para o outro. E o que a gente vai ter que fazer com isso? A gente vai ter que ele vai estar a 30, nesse caso, vai estar a 30 quilômetros por hora de diferença, né? E ele vai me dar um valor. Aqui ele deu até um exemplo que ele deu esse valor de 30, que seriam 30 quilômetros de distância, quanto tempo que ele ia gastar? 60 minutos. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor de 30 quilômetros por hora e vamos multiplicar. Multiplicar não, no caso dividir, né, por 60. Vamos colocar 60,0. Por que 60,0? E aí a gente vai ter a distância, né? Então coloca só 60 mesmo, só para facilitar. A gente vai ter essa velocidade em quilômetros por minuto. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos quebrar uma linha só para ficar mais organizado. O tempo vai ser igual ao próprio tempo multiplicado, né? Então a gente tem o quilômetro em minutos já. Então vamos multiplicar pela distância. Qual que é a distância no caso? Seriam o valor que foi digitado ali em distância. Então, vamos lá em distância, multiplicado pela distância. Certo, então vamos só raciocinar. Um tempo,
Ó, a velocidade de um menos a velocidade do outro, a gente vai resultar em 30, dividido por 60, a gente vai ter 0,5 km a cada minuto, né? E a gente vai pegar isso e multiplicar pela distância. Não, a gente está com um errinho de lógica aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. No caso, a gente vai ter que pegar a distância e dividir pelo que tem dentro da variável tempo, que é dividido pela velocidade, né? A diferença da velocidade, tempo, certo? Então, vamos pegar a distância e dividir pelo tempo, certo? Após isso, o que nós vamos fazer? Escreva porcento. Deixa eu ver o que ele está me pedindo. A gente vai ter que escrever inteiro, né? Porcento de tempo inteiro. Tempo inteiro, isso mesmo. Vamos, minutos. Pronto. Então, beleza. Vamos seguir a sequência. A gente tem as duas constantes, acabamos esquecendo de escrever que elas são inteiros também. Inteiros. Inteiro. Constante, velocidade do carro X, velocidade do carro Y. Vamos declarar também a distância que a gente vai ler e o tempo que a gente vai calcular. Vamos ler a distância e o que a gente vai fazer? Pegar a variável tempo, já vamos colocar dentro da variável a diferença da velocidade e vamos dividir por 60, porque aí a gente já vai ter em minutos isso aí. Dividindo por 60, a gente vai pegar novamente o tempo, que ele vai ser igual a... que esse tempo aqui, no caso, vai ter a diferença da velocidade já em minutos, né? Quilômetros por minuto e não quilômetros por hora. Vamos pegar a distância dividida pelo tempo. E depois vamos escrever esse valor. Certinho? Então vamos começar. Vamos já copiar a estrutura inicial novamente. Beleza. Vamos começar aqui. Então vamos const int de inteiro. Velocidade x, que vai ser igual a 60, vírgula, velocidade y, que vai ser igual a 90, ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. Agora temos os próximos inteiros, distância e tempo. Ponto e vírgula de novo. Agora vamos chamar o scanf, função scanf, para a gente fazer a leitura das variáveis, né? Da variável, no caso. Porcento de, que a gente está tratando com um inteiro, né? E comercial, distância, ponto e vírgula. Agora vamos pegar o tempo, que é onde nós vamos armazenar o resultado do nosso cálculo. E vamos colocar aqui a velocidade de x, no caso não de x, de y, né? Menos a velocidade de x, botar o maior, né? Que é o que eu quero calcular à esquerda, só para o valor não ficar negativo. O que a gente vai fazer com isso? Dividido por 60. Ponto e vírgula. Vamos pegar o tempo de novo, que vai ser igual a distância agora, dividido pelo tempo. Pronto, ponto e vírgula. E agora, por fim, vamos chamar o printf para escrever no terminal. O que nós vamos escrever? Abre aspas, porcento de, vamos puxar aqui um número inteiro e vamos escrever minutos no final. Pronto. Deixa eu ver se ele tem alguma outra regrinha. Não, sempre minutos. Ele não teve nenhum tratamento para ficar minuto ou minutos, mas beleza. E aqui no final vamos colocar o quê? Tempo. A variável de tempo que a gente calculou. Ponto e vírgula. Ctrl S. Vamos testar? Exercício 7. Vamos abrir terminal dentro da pasta. Fechou. Vamos dar um ls para a gente ver se está tudo certinho. Olha lá, exercício 7. GCC. Exercício 7.c. Enter. Compilado. Arquivo criado. /a.out.
Vamos já usar essa distância? Quanto que ele falou? 30. Vamos ver quanto que vai dar. 30, Enter. Float Exception. Por que que isso aconteceu? Porque aqui em cima a gente tem um valor, são inteiros que estão sendo calculados. E perceba que, vamos jogar aqui 60 menos 90, qual que vai ser o resultado disso? Vou colocar barra barra, vai ser 30, né? E 30, vamos jogar aqui, barra barra, 30 dividido por 60, qual que vai ser o resultado disso? Vai ser 0,5. Se vai ser 0,5, o tempo não é um inteiro, ele não pode armazenar esse valor. O que a gente pode fazer para resolver? A gente pode vir aqui e só incluir essa fórmula já aqui em cima. E outra coisa, como nós estamos falando de um valor que vai dar nesse pedaço um resultado float, né, quebrado, a gente tem que botar o ponto zero. Vamos deixar ser um ponto zero primeiro, vamos fazer o teste, só para a gente ter essa experiência. Aqui na frente eu vou colocar que a distância é dividido por isso. E aqui no final a gente vai tirar barra barra. E ele não vai fazer a leitura disso. Vamos lá ver como é que aconteceu. O que vai acontecer? Ctrl S. Vamos compilar novamente. Deixa eu dar um clear. Isso. Vamos lá. Compilando novamente. A.out. Qual que é o valor mesmo? 30. De novo ele me deu o mesmo problema. Por quê? Falta o ponto. Ponto zero. Pode ser que ele ainda, mesmo assim, ainda dê algum problema. Mas vamos testar. Que é bom a gente ter esse contato. Vamos compilar novamente. Vamos de novo 30. Agora sim ele deu 60 minutos. Por quê? Como eu não tinha um ponto zero, ele só estava fazendo a multiplicação, o somatório aqui ia dar um valor inteiro dividido por outro valor inteiro. Ele entende que tudo é um inteiro e ele não coloca a casa decimal. Como aqui 30 dividido por 60, o resultado vai ser um ponto flutuante, né? Que seria, deixa eu puxar aqui para o lado, o 0,5, ele simplesmente ia ignorar. Isso ia dar zero. Então, zero dividido por distância daria o erro de ponto flutuante. E aqui esquecemos novamente de botar o barra N. Vamos salvar de novo. Vamos tirar isso daqui. Vamos dar um Ctrl S. Depois eu vou tirar esses comentários. Vamos dar um clear. Compilar novamente. E vamos lá, 30, 60 minutos. Então, agora conseguimos finalizar esse. Vamos tirar esses comentários daqui, que eu acho que já ficou bem explicativo. Ctrl C. Ctrl V. E vamos submeter. Semáforos. Código aceito. Mais um finalizado. Vamos para o próximo.